da Agrega Investimentos. Prazer, Maurício. Obrigada pelo convite da gente estar aqui hoje nesse podcast, falando um pouquinho sobre a minha história e também do protagonismo das mulheres, né, no mundo das finanças. Obrigada. Lidiane, você representa muito da importância da mulher no mundo dos investimentos, né? Mas a tua história com finanças não começou hoje. Não. Apesar de jovem, a Lidiane já é mãe, né? Empresária há muito tempo, e a consciência empreendedora veio desde a infância. Sim. Mas pequenininha você já pensava em investir? Investir não, mas já tinha dentro de casa toda uma educação financeira, né? Minha mãe, desde sempre, desde que eu me entendo por gente, ela sempre falou da importância da gente poupar, né? Não quer dizer que seja na poupança, mas sempre gastar menos do que se ganha. Então eu cresci, eu e meu irmão, com essa cultura mesmo instaurada dentro de casa, não somente da minha mãe, mas das minhas tias, da minha avó, que sempre diversificaram os seus ganhos, guardando para reserva de emergência e falando também da importância de você ter uma reserva também para oportunidades. Então, diversificando em imóveis, em aplicações, guardando para uma emergência. Então, isso desde pequenininha, eu nunca tive o dinheiro como um meio desenfreado para poder consumir, sempre com muito planejamento. Então, não me lembro desde quando, mas assim, desde muito pequena, a gente sempre teve acesso aos valores de o que custava mais a escola, quanto que custava as coisas no mercado, quando que era necessário juntar para depois a gente colocar ali, né, os nossos prazeres e os nossos desejos enquanto criança. Então, eu cresci com esse conceito. Certo. Lidiane, quando que você teve certeza que o teu sucesso pessoal e profissional seria com investimentos? Quando que virou a chave? Né? Quando que virou essa chave? Porque, para quem não sabe, eu sou formada em Publicidade e Propaganda, né, pela Universidade Federal Fluminense. Então, o mundo da comunicação sempre foi, apesar de eu ter toda essa bagagem, essa educação dentro de casa, com uma relação saudável, positiva com o dinheiro e a necessidade de se planejar, a minha vocação lá atrás era para o mundo da comunicação. Então, eu me formei em Publicidade e Propaganda, mas comecei a trabalhar no banco aos 19 anos e me apaixonei de cara pelo mundo dos investimentos. Eu lembro que, acho que no terceiro cliente que eu sentei para poder conversar, né, e que tive acesso nessa relação entre funcionário do banco, né, e um cliente, já foi para falar dos investimentos, o que era CDI, o que era Selic. O primeiro trabalho de casa que eu fiz antes de sentar no banco foi justamente entender sobre os principais índices do mercado financeiro. Então, acho que o desejo partiu ali daquela primeira reunião onde o cliente investidor grande me deu uma aula e me mostrou que esse seria o caminho que eu realmente me encontraria dentro do banco para poder fazer a minha carreira. Isso. Um dos grandes momentos, né, um marco na tua carreira foi quando você troca e acredita, né, na inovação digital, né? Ou seja, você estava com sucesso, né, profissional no banco tradicional, né? Sim. E trocou o banco tradicional por um banco digital. Exato. Como é que foi vencer essa barreira? Não foi fácil, né? Porque a gente sabe que virar a chave de CLT para empreender, ser empresária, né? Que é muito maior, porque empreender a gente tem várias ideias, a gente quer colocar em prática, mas se tornar uma empresária de sucesso, com certeza passa por um planejamento financeiro eficiente. Mas essa virada de chave, de sair da CLT depois de 16 anos de mercado financeiro, hoje eu tenho 20 anos de mercado financeiro, mas naquela época eu estava com 16 anos de mercado financeiro, comecei no Itaú Unibanco, como eu falei lá atrás, como caixa, 6 meses depois eu fui promovida a gerente, fiquei responsável por agências dentro de grandes instituições, passei pelo HSBC, né, um banco internacional, que foi ali que eu acho que abriu a minha visão do 360 que eu tanto falo, que eu fiquei muitos anos no Wealth Planning do banco, então me deu todo esse know-how, né, para poder também olhar além das fronteiras do Brasil. Passei pelo Banco Safra, onde eu fiz minha carreira, foram anos incríveis, de muito aprendizado também, e em 2018 eu pedi demissão do banco para poder empreender junto à XP Investimentos. Um grande desafio, mas
naquele momento ali eu não via outro caminho para crescer e prosperar dentro do mercado financeiro que não fosse esse. Então, apesar de todas as inseguranças, normal, medo, eu tinha a maior certeza de que aqui é o que daria certo. Até porque o objetivo sempre foi colocar os meus clientes, a minha relação com os meus clientes sempre foi muito próxima. Eu costumo falar que eu tenho um relacionamento com os meus clientes, não uma relação, né? A relação, quando ela se transforma em relacionamento, é porque a gente está visando a longo prazo. É uma relação que ela se transforma, né, num grande negócio, numa grande família. Então, os meus clientes me trouxeram até aqui e a XP me permitiu entregar esse modelo, colocando o meu cliente final no centro de tudo. Então, apesar do medo, né, da mudança, eu tive a certeza de que fazer banco, que eu sempre falei, o que eu sei fazer banco, fazer gestão de investimentos, foi com a XP Investimentos que eu consegui ter essa segurança de que o caminho era esse, e hoje eu estou aqui como sócia fundadora, CEO do Grupo Agrega, né? Como você sabe, né? Algumas pessoas eu já contei a história. A gente nasce com um modelo muito voltado para a visão 360 das pessoas e dos seus negócios, onde a gente tem todas as áreas muito bem estruturadas para poder entregar o melhor do mercado financeiro, com muita personalização, com muita exclusividade, entendendo de fato o que cada um precisa. Então a gente está muito feliz aqui de inaugurar a Agrega agora, né, em Balneário Camboriú, essa cidade riquíssima, lindíssima e próspera. Lidiane, você é uma grande referência para muitas meninas e mulheres que estão acompanhando, né? Brasil afora, você ministra palestras sobre empreendedorismo feminino, né? Empoderamento. Mas como é que foi para você ser uma protagonista, né, mulher, no mundo dos investimentos? Nesses quase 5 anos de XP, 4 anos e meio, eu tive uma situação muito delicada e muito forte que me fez mais uma vez virar a chave. Porque até então, o mundo das finanças, né, é um mundo muito masculino, muito machista. O machismo corporativo, ele é muito instaurado e não é só aquele assédio, né, direto que a gente sofre, são muitos assédios velados. Então, eu tive, né, uma outra operação que eu tinha sócios homens, muito masculinos, muito machistas, masculino no sentido de machismo mesmo, e de não entender de fato o lugar que a mulher poderia sentar, né? Como sócia, produtora, executora, mas ainda assim eles imaginavam que eu estava pronta somente para o front e trazer negócios, mas a cadeira, né, de CEO teria que ser ocupada por eles. E é muito difícil, sim, a gente ainda tem muitas barreiras para poder quebrar, mas eu acho que no meu entendimento, ano passado, de que não, isso não vai mais acontecer, o caminho é diferente, ele tem que ser diferente, a gente tem que ser respeitada, independente de ser homem, mulher, branco, preto, enfim, não é sobre isso, é sobre o profissional com competência, com qualificação, alinhado aos valores da empresa, da cultura, que tem que estar ali. Então, quando nasce a Agrega Investimentos e Corporate ano passado, um dos pilares dentro da Agrega, dentro do grupo, é o protagonismo feminino, é o pilar feminino, que eu costumo falar, onde aqui, sim, as mulheres têm oportunidade, sim, elas podem ocupar o lugar que elas quiserem, com trabalho, com dedicação, são elas que vão, sim, ter esse protagonismo aqui dentro, junto com os homens que, assim, também tiverem essa visão, esse conhecimento sobre que nós mulheres a gente pode sentar no lugar que a gente quiser sentar, e é um respeito, não é sobre uma disputa, e sim sobre um caminho que ainda precisa ser trilhado para que a gente chegue de fato numa equidade de gêneros. Então acho que todas as áreas, que a gente sabe que ainda são muitas, não só as finanças, mas a construção civil, a política, né? A gente está vindo num movimento muito forte, porque as mulheres se identificaram comigo que é possível. Eu sou mãe de 3, sou casada há quase 20 anos, fiz a minha jornada em grandes bancos, sim, passei por muitos assédios, muitos, de homens e de mulheres, mas eu garanto que é possível. A gente não pode ter medo de falar, a gente tem que se posicionar, a gente tem que trabalhar e sim, ser CEO, sócia fundadora, seja de uma empresa do mercado financeiro, seja de outro que seja, e ter sucesso.
Lidiane, com tanta experiência, né, país afora, principalmente no Rio de Janeiro, né, o que você espera do nosso estado de Santa Catarina? Por que acreditar em investir aqui em Santa Catarina? Espero muito. Eu acho que, especialmente da pandemia para cá, Santa Catarina se abriu, né? É um estado que vem investindo muito em tecnologia, inovação. Também acho que está olhando muito para esse pilar da mulher que a gente falou, né? A gente sabe do machismo, né, que a gente tem não somente no mundo do corporativo, mas também na nossa sociedade. Eu acho que tem uma vontade grande de trazer os melhores profissionais para a região, independente de ser homem ou mulher. Balneário Camboriú, né, o setor imobiliário aqui está despontando para o mundo. Foi por uma conjuntura, né, de fatores que nos trouxeram até aqui, nessa expansão da Agrega, porque vem mais, já dando spoiler aqui, né, e Santa Catarina, com certeza, é o lugar que a gente vai ter mais presença e mais protagonismo depois do Rio de Janeiro, que é a minha matriz, né, eu sou carioca, então tá lá, Agrega, nasceu no Rio, mas a visão sempre foi expandir para o Sul e começar por Santa Catarina, justamente porque hoje eu vejo que é um estado que está aberto à prosperidade, ao crescimento e principalmente para essa relação entre poder político, público com o poder privado, com as instituições privadas. A gente caminhando juntos com essa visão de prosperidade, eu tenho certeza que dá muito mais certo. E eu vejo muito isso aqui em Santa Catarina. Com certeza. Lidiane, além do assunto mulheres, você tem falado muito sobre a importância da educação, né? Sim. Inclusive o quanto, né, que educar também agrega. Por que você acredita tanto, né, investe tanto nesse caminho, através da educação? É o caminho à prosperidade do Brasil, para a gente ter um país melhor. Se todo mundo, se todos nós, a gente tivéssemos tido educação financeira desde o ensino básico, a gente certamente teria uma realidade diferente no nosso país. Tá? A educação financeira, ela é o caminho. Não tem um médico com sucesso que não tenha tido ali um planejamento financeiro eficiente, que não tenha os valores básicos do lidar com o dinheiro, de como se planejar. Um advogado, uma professora, uma executiva, todos nós, a gente precisa quebrar alguns paradigmas em relação ao dinheiro, tá? O dinheiro é o caminho, ele não é a finalidade. A gente precisa de um planejamento financeiro e a base disso é a educação financeira. Então, assim, eu espero que todos os estados implantem educação financeira nas escolas. Que comece, né, agora, que eu sei que é um movimento difícil de colocar, não é da noite para o dia, mas a construção ela tem que ser agora. E a gente vem gradativamente colocando para todos, né, desde pequenininho, que eu tenho certeza que é o caminho para a prosperidade, para uma sociedade mais justa, para uma equidade. Então, a educação financeira ela tem que estar agora nas escolas. Com certeza, empreender é muito sonhar, né? Qual o teu maior sonho para a Agrega? É que de fato seja um maior escritório voltado para a educação financeira, para o empoderamento e empresariamento feminino, tá? Assim como também ele ser referência na relação entre cliente e profissional, onde nós juntos a gente vai fazer negócios muito melhor e muito mais próspero e de longo prazo. E como que tem sido, né, o feedback, a receptividade dos catarinenses? Muito grande, muito grande. Eu quero agradecer aqui imensamente todo esse carinho, todo esse acolhimento, toda essa crença mesmo em que a gente trazendo um escritório de fato voltado para o cliente, private corporate, que é o nosso know-how, mas que a gente vai estender isso para todos, porque o trajeto, né, a jornada, ela tem que vir e a gente quer dar esse acesso para as outras pessoas. Então eu estou me sentindo muito abraçada. Eu já tenho uma relação de longa data, né, com Santa Catarina. Eu sou casada com um gaúcho há quase 20 anos e minha sogra tem casa aqui na região sul do estado há muitos anos. Foi onde a gente se conheceu. Eu brinco, né, que os meus filhos dizem que são cariúchos, então os três estão aqui sempre nessa relação e é um estado, eu falo que o Rio de Janeiro e Santa Catarina são meus estados de coração. E é isso, a gente está aqui agora para empreender, para trabalhar muito e para trazer uma visão completa do mercado financeiro num único lugar. Então hoje a gente consegue atender dentro da Agrega Investimentos da pessoa física, pessoa jurídica e todos os pilares que compõem
a gestão de investimentos, a gestão do planejamento patrimonial eficiente. Certo. E qual seria o primeiro passo para aquela pessoa que está acompanhando a gente e nunca investiu, né? Que pode investir, mas ainda não se deu conta, né? Não sabe como. É possível? É possível, todo mundo pode, tem que ser dado o primeiro passo, é uma construção. Eu costumo falar que ninguém chega no seu primeiro milhão sem ter passado primeiro pelos 100 mil. Ninguém chega nos seus primeiros 100 mil guardados sem ter passado pelo primeiro 10 mil. Ninguém chega nos seus primeiros 10 mil sem passar por 1000. Começa. Tem que colocar na cabeça que eu vou ganhar X, já deduzindo ali o que é possível. Óbvio que eu sei que tem muitas pessoas que estão endividadas e aí a gente precisa fazer talvez um trabalho ali inicial de organização, e depois disso chegar, botar como target, juntar 30% de toda a receita. 30% do que se recebe, ela tem que ir para uma caixinha que vai ser investido através do que eu espero aqui da Agrega Investimentos e Corporates, plataforma XP, para que esse dinheiro, ele renda, ele gere dinheiro, né? A gente tem aí os juros compostos ao nosso favor para o cliente investidor. Então, hoje a gente tem uma Selic em 13,75. Juros aí de mais de 1% ao mês na maioria das aplicações. Então, é dinheiro fazendo dinheiro, tá? Precisa de uma organização primeiro, mas do planejamento efetivo. É pensar que se eu ganho 10 mil, eu só ganho 7 e aplicar 3 mil. Se eu ganho 5 mil, é tirar 30%, 1.500 tem que ser guardado. E assim fazer esse dinheiro, aplicar esse dinheiro e fazer ele render. E é assim que a gente tem que começar. E aí depois eu acho que é cada a gente fazer uma reunião que é super importante. Investir com o especialista. É uma frase que eu reforço muito. Porque ou você é um especialista, estuda e entende, ou então você tem que ter uma pessoa da sua confiança para fazer. Se eu tô sentindo uma dor no coração, eu vou procurar um médico, cardiologista, especialista. E é assim que tem que ser com o mundo dos investimentos. Não dá pra gente brincar com dinheiro, né? Então, o dinheiro, como eu falei, essa relação ela tem que ser de muito respeito. E por isso, a gente precisa ter uma equipe de especialistas ali nos ajudando, nos auxiliando. Exatamente. E Diane, muitos mitos por aí, né? Na Agrega Investimentos, como é que é esse seguro de vida, né? Ou seguro de saúde? Isso existe? De que maneira? Existe. Hoje a gente tem no Grupo Agrega a Agrega Corretora de Seguros, tá? A XP Saúde, né? No caso de plano de saúde, é uma plataforma dentro do Grupo XP voltado para buscar, junto às grandes seguradoras, o melhor plano de saúde com menor custo para os nossos clientes. Assim como o seguro é uma excelente ferramenta, né? De sucessão e de planejamento também financeiro, onde a gente leva uma proteção, né, para diferentes cenários de vida, do montante que está ali acumulado, do patrimônio. Então hoje a gente tem seguradoras internacionais grandes aqui dentro atuando no nosso país, com diferentes tipos e modalidades de seguro para cada indivíduo, para cada família. E aqui dentro do Grupo Agrega a gente também tem toda a parte de no life, né? Você falou do seguro de saúde, do seguro de vida, que é a parte do Life Securities, e a gente tem toda a parte do no life, com seguro de obra, construção civil, todos os outros seguros, né, de bens materiais para também resguardar o negócio dos nossos clientes. Então, a gente é um time de especialistas que se completam para a gente poder entregar num único lugar para o nosso cliente o melhor e com a visão sempre 360, que a gente olha eficiência tributária, planejamento sucessório e os melhores investimentos dentro de um único lugar. Certo. E falando agora sobre a realidade catarinense, né? Nosso estado tem grandes empresas, né? Grandes indústrias, né? É um grande polo, né? Inclusive disso. Como é que a Agrega está preparada para atender essas grandes empresas? A gente tem dentro da Agrega, como eu te falei, o segmento corporate, né? Voltado para o cliente empresa, para o PJ, como a gente chama aqui. A gente sabe, e essa foi uma das nossas análises, né? Dentro desse pilar corporate, em trazer a Agrega para cá. A gente tem uma área de câmbio muito eficiente, então a gente consegue hoje ter um sistema eficiente, prático, menos burocrático para poder fazer operações de câmbio para os nossos clientes, não só a pessoa física, mas também para PJ. E a gente sabe de Itajaí, Navegantes, são portos, né, que acabam trazendo empresas para cá, para esse negócio, que operam muito câmbio, então a gente tem tudo isso. A gente tem uma gestão de caixa muito eficiente, a gente colocou para a pessoa jurídica também o que a gente até então em banco só conseguia colocar para a pessoa física, private, a gente trouxe para as empresas uma gestão de caixa mais eficiente, acessibilidade a grandes
e melhores taxas, né? E investidores e gestores também. O mercado de capitais, que é muito forte, onde a gente consegue estruturar CRIs, CRAs, debêntures. Então hoje a gente tem dentro da Agrega um time corporate que fica plugado a XP Empresas, né? Para a gente poder atender todos os pilares do negócio dessa empresa. Assim como os próprios seguros que a gente comentou aqui, voltado para a empresa, o câmbio, o banking e toda a parte de gestão de investimentos daquela empresa. Então a gente aqui é uma força muito forte mesmo, né? Sendo redundante, é um objetivo que a gente tem de trazer para essa região uma gestão dos negócios muito mais eficiente. E por isso o pilar corporate, não somente no nome, mas dentro da equipe aqui com especialistas trabalhando em prol. Exatamente. E agora, para encerrar, uma pergunta pessoal que vai ser muito útil para quem está acompanhando, né? Como é que a Lidiane Leal, né, empresária, mãe, mulher, né, cidadã, se divide entre tantas tarefas da vida pessoal e da vida corporativa? Malabarismo! O dia tem 48 horas, né? Planejamento, organização, ter uma rede de apoio, né? Para que a gente consiga desempenhar com muita eficiência. Eu tenho que estar aqui entregue a você, 100% nesse podcast. Eu tenho que estar aqui com a minha equipe na Agrega Investimento, 100% entregue. De olho no evento, né? De olho no evento, é hoje. Então, assim, eu falo que nós mulheres, a gente tem uma capacidade brilhante de ser multidisciplinar. Então, a gente consegue fazer mais de uma coisa com muita eficiência. Não é porque eu tô aqui que eu não tô observando tudo que está acontecendo ali e respondendo a mensagem da família, e agradecendo também toda a rede de apoio que eu tenho para poder cuidar ali comigo dos meus filhos, meu marido, né, que é um homem de fato, que eu brinco que é um homem com alma feminina, né? Os meninos aqui não gostam muito quando eu falo essa frase, mas é um homem que entende a carreira, a posição empresária da mulher, que não é só mãe, mulher dentro de casa, mas sim, a gente tem a necessidade e sim a vontade, o desejo de crescer, empreender e prosperar financeiramente. Então ele entende esse trabalho, esse duplo, triplo, né? São algumas áreas, essa jornada múltiplas que a gente tem que executar. Eu espero que eu consiga continuar executando, que eu acho que até então está indo muito bem. Então é isso. Bom, Lidiane, quando a gente acessa o site, né, o portal da Agrega, a gente vê que é um time, né? É um grande time. Quem faz parte dessa equipe Agrega? Vamos falar de todo mundo aqui? Posso? Olha, a gente vai fazer... Eu acho que a gente vai ter que fazer um outro podcast para poder falar. O que eu posso falar é que a expansão tá forte, grande, atuante, nesses quase 5 anos empreendendo e empresariando no mundo das finanças. É a primeira operação que a gente veio agregando tão rápido pessoas tão boas. Porque eu costumo falar... Foi interessante. Rio, São Paulo, aqui eu acho que as pessoas têm uma vontade e entendem que o sucesso ele vem do trabalho. Não, eu não conheço outra forma de ter sucesso se não for trabalhando. Eu tenho uma frase que vamos deixar uma chamada depois para apresentar todo o time Agrega, né? Os assessores de investimentos, os heads das áreas, os principais sócios, né? Que estão comigo na operação e os parceiros, porque a gente também tem parceria com muitos parceiros, para poder fazer com que a gente estivesse até aqui. Mas eu queria encerrar com uma frase, que pessoas de sucesso não operam pessoas. É isso. Então, quando a gente tem um time alinhado, agregando um ao outro, certamente a gente vai ter sucesso com muito trabalho. É isso. E para encerrar, abra sua conta. Abra sua conta, olha, me deram até aqui, ó. Vê se vocês vão conseguir escanear esse QR Code. Aqui vocês conseguem ir direto com o link, tá? Que vai estar indo para todos os assessores e a gente vai fazer um filtro e marcar uma reunião, e eu, na maioria das vezes, tento estar presente aí. Então vai ser um prazer ter você como cliente Agrega Investimentos e Corporate e ajudar você nessa jornada dos investimentos. Vem pra Agrega!